Bom, a nossa aula de hoje é sobre posições relativas entre duas retas em um plano. Duas retas distintas contidas no mesmo plano, elas podem se comportar de três maneiras diferentes. Elas podem ser retas concorrentes, quando possuem um único ponto em comum. Nesse exemplo, as retas R e S se interceptam em um único ponto, que é o ponto A, ou seja, elas possuem um único ponto em comum. Por esse motivo, elas são chamadas de retas concorrentes. Além de concorrentes, duas retas podem ser paralelas, quando não possuem nenhum ponto em comum. Observem que agora as retas R e S elas não possuem ponto em comum, ou seja, elas não se interceptam, elas não se cruzam, elas não se encostam. Uma observação importante a se fazer é que se eu for medir a distância entre os pontos das duas retas, essa distância permanecerá sempre a mesma. Lembrando que quando eu estou calculando distância, estou medindo a distância, calculando a distância, é sempre uma perpendicular, tá? Então, se eu pegar a distância da reta R, traçar uma perpendicular até a reta S, formando um ângulo de 90 graus, essa distância vai ser a mesma em qualquer ponto que eu pegue dessas duas retas, entre essas duas retas. Tá? Por exemplo, se essa distância aqui mede 5 e eu for calcular a distância aqui nesse ponto, ela vai medir 5 também. Se eu for calcular a distância aqui agora, ela também vai medir 5. E qualquer ponto dessas duas retas que eu queira medir a distância entre elas, elas vão sempre medir 5, tá? A distância entre elas permanecerá sempre a mesma. Então, se elas não se cruzam, se elas não possuem ponto em comum, eu digo que elas são paralelas. E aqui, ó, a gente lê R paralela a S, tá? E a última posição, o último comportamento que as retas podem ter, elas podem ser coincidentes, ou seja, quando elas possuem todos os pontos em comum. Observe que agora as retas R e S, elas estão exatamente uma em cima da outra. Eu até coloquei de cor diferente para vocês conseguirem identificar. Observe bem que a reta S ela está passando exatamente em cima da reta R, tá? Ou seja, todos os pontos que pertencem à reta R também pertencem à reta S, tá? Eu posso concluir dessa maneira que as retas R e S são iguais, ou seja, a reta R é igual à reta S. Vamos para alguns exemplos para a gente poder fixar melhor essa ideia. O primeiro exemplo diz o seguinte: observe a figura e classifique os pares de retas em paralelas ou concorrentes. Então está aqui a figura. Essa figura tem 4 retas desenhadas nela, tá? Nesse plano. A reta A, aqui a reta B, a reta C e a reta D, tá? E ele pede para identificarmos quais são paralelas e quais são concorrentes. Na letra A, ele quer saber entre a reta A e a reta B, qual a posição relativa entre elas. Então a reta A está aqui, ó, é essa reta aqui. E a reta B é essa reta que está aqui, ó. Observe que essas retas elas não possuem nenhum ponto em comum. Elas não se encostam, ou seja, elas vão ser retas paralelas. Na letra B, ele pergunta a posição relativa entre as retas A e reta C. Está aqui a reta C. Observa bem. Essas retas A e C, elas se cruzam, se tocam nesse pontinho aqui, ó. E se elas possuem um ponto em comum, eu posso dizer que elas são o quê? Exatamente, concorrentes. Na letra C, ele quer saber a posição relativa entre as retas D e B. A reta D é essa que está aqui embaixo e a reta B é essa aqui descendo. Observa que aqui eu também tenho um ponto em comum entre essas duas retas. Então, essas retas vão ser concorrentes. Na letra D, ele quer saber a posição relativa entre as retas B, que é essa daqui, reta B, e a reta C. Essas duas retas também possuem apenas um único ponto em comum, que está aqui, ó. Elas se cruzam nesse ponto aqui. Então, elas são concorrentes. E, por último, ele quer saber a posição relativa entre a reta C
e a reta D. Observa aqui, ó, a reta C está aqui em cima e a reta D está passando aqui embaixo. Essas duas retas não possuem nenhum ponto em comum e a distância entre elas permanece a mesma em todos os pontos, ou seja, elas nunca vão se encostar. Lembrando que as retas sempre são infinitas, né? Elas não têm fim. Então, em nenhum ponto delas elas vão se encontrar. Então, essas duas retas C e D vão ser paralelas. O segundo exemplo diz o seguinte: quais das afirmações abaixo são verdadeiras? Na primeira afirmação, ele diz que a reta R e S são concorrentes. Então, vamos identificar as retas R e S no plano. Está aqui a reta R, tá? E está aqui a reta S. Observa que elas se cruzam nesse ponto aqui, ó. Elas se interceptam nesse ponto aqui, ó. Se elas possuem um ponto em comum, eu digo que essas retas são concorrentes, certo? E é o que a afirmação diz, ou seja, essa afirmação é verdadeira. Na segunda afirmação, ele diz que as retas R e T são concorrentes. Está aqui a reta R e está aqui a reta T. Observa que elas também se cruzam num único ponto. Então, essas retas realmente são concorrentes. Na terceira afirmativa, ele diz que as retas S e T são paralelas. Então, está aqui a reta S e está aqui a reta T. Elas não possuem nenhum ponto em comum. Elas não se interceptam, elas não se cruzam. E, observando bem, elas não vão se encontrar em nenhum ponto. Então, essas retas são realmente paralelas. Essa afirmativa é verdadeira. E na última, ele diz que as retas S e P são paralelas. Então, está aqui a reta S e está aqui a reta P. Essas duas retas possuem um ponto em comum aqui, ó. Então, essas retas são concorrentes. Opa, na afirmação ele diz que essas retas são paralelas. Então, essa daqui é falsa. Beleza, galera? Para a gente poder entender melhor isso aí, estou deixando para vocês essas atividades aqui no caderno pedagógico, a nossa famosa apostila. Na página 76, você vai fazer o exercício do item Agora é com você, tá? E na página 78, façam os exercícios 1 e 2 do item Recapitulando. Se você por algum motivo não conseguiu não conseguiu adquirir sua apostila durante as aulas presenciais no começo do ano, eu vou deixar esse link aqui, ó, na página do Facebook da escola, para que você possa acessar o site da Multirio e poder baixar a apostila e ter condições de poder fazer esses exercícios, essas atividades. Beleza? Não se esqueçam, gente, de na página do Facebook da escola, embaixo da postagem desse vídeo, dessa nossa aula, de preencherem um comentário com o nome completo de vocês e a turma, tá?